Contam que um homem perverso, de mau caráter, ele faleceu, e quando foram levar ele para o cemitério, o Hevra Kadisha, os responsáveis pelo cemitério, pediram uma fortuna para enterrá-lo. Os familiares vieram e reclamaram perante o governador que eles estão aproveitando e abusando do preço para esse homem falecido. Então o governador chamou os coveiros, a Hevra Kadisha, e pediu uma explicação. Eles disseram: olha, quando uma pessoa normal falece, tem um valor, porque em breve, na ressurreição dos mortos, ele vai acabar levantando e se ressuscitando. Ou seja, esse lote de terra é alugado, ele está enterrado lá por um tempo limitado. Mas esse perverso, que nunca vai levantar, na ressurreição dos mortos, no Tchiyat HaMetim, então o lote de terra dele é eterno. O caixão é eterno. E por isso, essa tarifa acima de todos os outros. Ressurreição dos mortos, Tchiyat HaMetim, é um dos acontecimentos centrais, mais importantes da Geulah, da nossa redenção. Todos os cemitérios de Israel, todos os cemitérios judaicos de fora de Israel irão esvaziar. Ninguém mais nos caixões debaixo daquelas lápides. Milhares e milhares de moradores da terra vão levantar e vão marchar juntos em direção à Terra Santa. Para um instante, imagine essa situação, essa parada, honrada parada dos nossos antepassados, as nossas matriarcas, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Rachel, Leia, Sarah, Moshe Rabbeinu, Aaron, Rebbe Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, o Arizal, o Baal Shem Tov, os nossos avós, bisavós, entes queridos, falecidos. É um acontecimento muito emocionante, histórico, que nunca aconteceu. E quem não gostaria de rever aquele Zeide, a Bobe, o vovô, a vovó, aquele tio, aquele parente que faleceu cedo, aqueles tzadikim tão queridos? É algo muito emocionante você imaginar uma situação como essa. Então essa, na verdade, é a imagem geral do que realmente irá acontecer nessa era. Mas será que todos vão levantar? Quando isso vai acontecer? Onde isso vai acontecer? E quais são as fontes dessa coisa tão maravilhosa, desse milagre da ressurreição dos mortos? Primeiramente, qual é a fonte disso? Se você for procurar na Torá, na própria Torá, não tem nenhum versículo explícito sobre a ressurreição dos mortos. Sobre a vinda de Mashiach, nós trouxemos várias provas da Torá sobre essa data tão importante. Mas sobre a ressurreição dos mortos, tem um ou outro versículo que menciona esse assunto de uma forma indireta. A prova mais conhecida é o versículo que o Talmud traz da Torá, do cântico do Mar Vermelho, Az Yashir Moshe, que consta Az Yashir Moshe. Então, Moshe irá cantar esse cântico. Interessante, o povo cruzou o mar e a Torá descreve Az Yashir Moshe. Então, no futuro, Moshe irá cantar. Mas 40 anos depois, Moshe faleceu e ele nunca mais cantou um cântico. Então, isso é uma das grandes provas do Tchiyat HaMetim min Torá, da ressurreição dos mortos que consta na Torá. Uma outra frase que o profeta da redenção, o profeta Isaías, Yeshayahu, ele fala: Bilah hamavet lanetzach, umacha Hashem Elokim dimah me'al kol panim. Vai acabar a morte para sempre, e Deus vai apagar todas as lágrimas de todos os rostos. Todos os dias nós falamos nas rezas: Baruch atah Hashem mechayeh mitim, veneman atah leachayot mitim. Deus é de confiança que você vai ressuscitar os mortos. Abençoado é tu, Hashem, que ressuscita os mortos. Em vários e vários lugares no Talmud, e nossos sábios
disseram claramente sobre esse conceito da ressurreição dos mortos. Como já falei na outra aula, que um dos 13 princípios, fundamentos da fé judaica, que o Maimônides descreve, é a fé na ressurreição dos mortos, que Deus vai fazer o Tchiyat HaMeitim. Essa é uma das explicações básicas do porquê o enterro judaico é tão importante. E é uma mitzvah, um preceito tão valioso de você enterrar o morto com todo o respeito e com todos os órgãos, e não abrir os órgãos do corpo, não tirar nada, deixar ele perfeito. E não Deus nos livre de desrespeitar o morto, e muito menos cremar, como que é tão comum, infelizmente, hoje em dia. Porque o homem veio da terra, vai voltar para a terra, mas a verdadeira razão mais profunda é por causa da ressurreição dos mortos. Porque o corpo volta para a terra, mas quando o Mashiach chegar, ele vai sair da terra, ele vai ressuscitar, ele vai voltar para esse mesmo corpo no qual ele deixou. Por isso, alguém que é cremado, ele não vai levantar na ressurreição dos mortos. Alguém que foi cremado não se senta shive, não se senta 7 dias de luto por ele. Porque tem uma razão muito profunda, uma santidade no corpo, e principalmente ligado com o conceito da ressurreição dos mortos. Agora, quem vai levantar? Quem realmente vai levantar nessa era messiânica, na ressurreição dos mortos? Nós falamos várias vezes a frase Kol Israel yesh lahem chelek leolam haba. Todo judeu, ele tem um quinhão no mundo vindouro. E o Nachmanides, o Ramban, ele nos explica que Olam Haba se refere a Olam Atriyah, o mundo, a era da ressurreição, como já foi explicado na primeira aula. Ou seja, que todo judeu tem esse quinhão no mundo vindouro. Porém, ao mesmo tempo, não todos vão levantar. E tem uma lista. Por exemplo, uma pessoa que nega o Tchiyat HaMeitim, pessoa que nega e não acredita na ressurreição. A pessoa que não acredita que a Torá veio dos céus, que veio de Deus. Um herege. E algumas pessoas específicas, toda a geração do dilúvio e da Torre de Babel. Então tem pessoas que não vão levantar, não são todos que vão levantar nessa ressurreição. Mas de qualquer forma, o Maimônides ele descreve, o Rambam ele fala, que todo mundo tem um quinhão no mundo vindouro. Ou seja, mesmo aquele pecador, mesmo aquele que negou a Torá, um herege, que está descrito que eles não vão levantar, ele ainda tem uma última chance. Se no final da vida ele fez tshuvá, ele se arrependeu e retornou totalmente a Deus, a Torá e mitzvot, este também tem o seu quinhão no mundo vindouro. Ele também vai participar dessa ressurreição dos mortos. Ou seja, todos têm um quinhão, todos têm uma chance de levantar no mundo vindouro. Rav Saadia Gaon ele descreve uma frase muito bonita. Ele fala o seguinte: ressurreição dos mortos é uma das maiores maravilhas que Deus vai fazer. Com essa fé, com essa esperança que todas as criaturas vão voltar a este corpo físico e material. E nós estamos aguardando isso. Que todos os nossos reis, todos os nossos sábios, nossos tzadikim vão se reunir. O pai vai rever seu filho, o filho vai rever seu pai, o irmão, a irmã, o amor de um amigo para um outro amigo que se perderam, que um acabou falecendo. Imagina a sua situação. Eles vão levantar e eles vão nos contar tudo o que aconteceu com eles a partir da morte. Quais foram as recompensas da alma lá em cima? Quais foram os seus castigos? Todas as gerações e gerações do povo de Israel vão levantar neste momento máximo da ressurreição dos mortos. Isso é maravilhoso. Por isso, muitos dos sábios, dos Rishonim, eles descreveram o seguinte: a Neshama, a alma judaica,
é algo eterno. Então é difícil dizer que aqueles pecadores vão sumir e eles nunca mais vão existir e nunca mais vão levantar. E por isso, Rabbeinu Bechai, ele fala que mesmo eles vão levantar na ressurreição dos mortos. Só que o quê? Eles não vão levantar pelo seu próprio mérito e pelo seu próprio quinhão. Eles vão vir de passagem, na cola de outras pessoas que têm um grande mérito. Eles não têm o mérito, mas o líder da geração deles, o tzadik da geração deles, ou pessoas maiores, vão acabar puxando eles no automático para que eles também participem desse momento histórico. É engraçado pensar que acontece com uma mulher que casou com 2 homens. Com quem ela vai casar? Com quem ela vai estar junto quando o Mashiach chegar? Então, se é uma mulher que separou e ela casou com o segundo, então óbvio que ela não vai voltar para o primeiro marido. Mas agora uma mulher viúva que casou com o segundo homem, então alguns dizem que ela vai voltar para o segundo marido, porque é proibido voltar para o primeiro marido. Mas outros dizem, já que é uma vida nova, que é um corpo novo do marido, ela pode também estar com o primeiro marido. Mas só o Mashiach mesmo para responder uma questão tão complexa como essa. Agora, quando isso vai acontecer e onde isso vai acontecer, tem algumas ordens cronológicas de quem vai acontecer primeiro e quando que vai acontecer. De novo, tudo isso que estamos falando é uma gota de um oceano. Não é nada em comparação ao que realmente vai acontecer, mas existem fontes do Talmud e dos nossos sábios e do Zohar, basicamente, que descrevem e sobre eles nós nos apoiamos nessas explicações. Como já explicamos nas outras aulas, que o primeiro momento de Mashiach, o primeiro período de 40 anos, após a reunião de todas as gerações dos judeus afastados de todos os cantos do mundo, depois de 40 anos vai acontecer realmente a ressurreição massiva, a ressurreição do povo em geral. Ou seja, no primeiro momento que Mashiach ele chega, os maiores tzadikim vão levantar. Os patriarcas vão levantar junto com Mashiach. Por isso, como já expliquei, Mashiach pode vir sim dos mortos, ele pode vir dos falecidos. Mas após esse período de 40 anos, as primeiras pessoas que vão se levantar são os falecidos que estão no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Por isso que tanta gente faz questão de ser enterrado lá, porque ali é o local mais próximo do templo sagrado do Beit HaMikdash. Depois vão se levantar os mortos de Tzfat, do norte, e depois, em geral, os falecidos da terra de Israel. E só depois, então, todos os falecidos dos 4 cantos do universo, do mundo, vão se levantar em Israel. Interessante que, como eles vão chegar do Brasil ou de qualquer outro país para Israel, por túneis subterrâneos, esses corpos eles vão chegar lá girando até entrar em Israel, e em Israel eles vão levantar. E a questão é, mas tem falecidos já 1000 anos, 2 milênios, 3 milênios, que não sobrou mais nada. Os vermes dentro de dias, de meses, já comem tudo, desaparece tudo. Então, baseado no que eles vão se levantar, eles vão aparecer novamente? Consta no Talmud, no Medrash, consta uma história que Adrianus César, no século II, ele tinha muito contato com um grande sábio do Talmud que chamava Rabi Yoshua ben Hanania. Ele perguntou para ele, olha, da onde que Deus ele vai restaurar, refazer o corpo humano na ressurreição dos mortos? Vocês, judeus, acreditam na ressurreição dos mortos? A partir do que esse corpo vai se restaurar? E ele respondeu de um osso que se chama Etzem Luz. É um osso minúsculo
que é chamado de luz. Ele falou, de onde você sabe isso? Ele falou, assim que é, traga e você vai ver. Ele trouxe para ele esse ossinho minúsculo, e o Adrianus, ele tentou moer esse osso, ele não conseguiu. Tentou queimar e não queimou. Colocou na água para dissolver e não se dissolveu. Ele tentou quebrar com a bigorna e começou a bater com o martelo, e o martelo partiu em 2. E o ossinho permaneceu intacto. Isso é o Etzem Luz. Este é o ossinho que, baseado nele, como Zohar descreve, Deus ele vai refazer todo o corpo humano. Fala o Zohar, Deus amaciará este osso com o orvalho da ressurreição, e todas as outras partes remanescentes do corpo serão unidas através deste osso amolecido até se tornarem uma massa única. Ele será então condensada, expandida e tomará forma. E sobre essa forma serão colocados pele, carne, ossos e vasos sanguíneos. E finalmente, na última etapa do processo da ressurreição, Deus dotará o corpo com o espírito vivo. Nissim Mengel, que passou por Holocausto, ele passou por Auschwitz, e passou pelo Satan, pelo Mengele, e ele acabou sendo encarregado de trabalhar no próprio crematório, de colocar os seus irmãos e os seus próprios pais dentro do crematório. E ele diz que após um dia de cremar centenas e milhares de pessoas, as cinzas eram assim, um monte de cinzas era enorme e ficava fora do crematório. E os nazistas, para disfarçar que nada estava acontecendo lá dentro, eles precisavam esconder essas cinzas. Eles tentavam queimar novamente e triturar essas cinzas, e elas não se trituraram. E com tudo que eles faziam, dissolviam, aquelas cinzas continuavam acontecendo. E ele disse que mexendo naquelas cinzas, ele viu vários e vários ossinhos pequenininhos, minúsculos, que não tinha como queimar, quebrar ou desaparecer. E isso é o Etzem Luz. Tem discussões onde que se encontra, qual parte do corpo se encontra esse Etzem Luz, ou se é na nuca, no local do nó do tefilim da nuca, ou se é no pescoço, na parte superior da coluna. Outros dizem que é na parte inferior da coluna, mas de qualquer forma Deus sabe qual que é esse ossinho, e a partir desse ossinho o corpo vai se recompor. Então, em resumo, a ressurreição dos mortos consta claramente dos nossos profetas. A Torá fala de uma forma indireta em 2, 3 lugares, e os nossos sábios descobriram todos os segredos que tem por trás disso. E todos os judeus vão se levantar na ressurreição dos mortos, Kol Israel, fora aqueles que realmente não vão merecer, que são poucos, e isso vai acontecer muito em breve, e esperamos que todos os nossos queridos possam voltar num corpo físico e material, que seja muito em breve, se Deus quiser.